Olá pessoal, eu sou o professor Guilherme e esse é o canal Geografia em Séries. E o vídeo de hoje corresponde à parte 2 das reflexões geográficas sobre o blues, o ritmo musical de manifestação cultural de resistência afro-americana. Se você ainda não assistiu a parte 1 deste vídeo, corre na descrição e acesse o link. Gostaria de agradecer por ter clicado no vídeo. Já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar os conteúdos e ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro do que acontece no canal. Vamos para o vídeo. Um dos primeiros processos de apropriação da música negra pelo homem branco tentou descaracterizar a imagem do negro oprimido que era expressada nas canções. Surgiram os Nigger Minstrels, que eram espetáculos produzidos pelos norte-americanos, em que atores brancos pintavam seus rostos de negro, vestiam-se como os negros daquela época, mas os representavam de forma satírica e preconceituosa. As canções do espetáculo eram blues, mas os atores encenavam de maneira feliz e dançante, o que não correspondia à realidade do negro naquela época. A ideia era manter o sentimento de superioridade da cultura branca em relação à cultura negra, ridicularizando assim a sua música. O blues inicialmente tinha a função de resistir ao período escravista norte-americano, de tal modo que o negro não viesse a esquecer as suas origens e não pudesse esquecer o sofrimento de todo um coletivo étnico. Mas indo além disso, o blues assumiu funcionalidades dentro da cultura norte-americana que permitem analisar como a caracterização foi feita de maneira diferente de acordo com o lugar onde ele estava sendo cantado. Dennis Cosgrove fala sobre essa relação de cultura e consciência. Para ele, a cultura é constantemente reproduzida pelos seres humanos em suas ações reflexivas, nas ações comuns do dia a dia, que geralmente condizem com o lugar onde ele se encontra. Por exemplo, nas lavouras, o blues era visto como canções de trabalho. Nos bares, os junk houses eram canções românticas ou músicas do diabo, as Devil Songs, já que o próprio nome do bar subentendia o termo. Junk é uma palavra de origem africana e significa ímpio, desordeiro ou demoníaco, em que o bluesman cantava pelo amor perdido em algum relacionamento ou pelos demônios, compreendidos como as partes ruins de sua vida. E na igreja, o blues também se fazia presente, em que cantores negros cantavam as histórias bíblicas no ritmo do blues. Entretanto, esse sofria um preconceito, pelo blues ser considerado pelos brancos como a música do diabo. É possível perceber então como o blues era estigmatizado na sua origem e como um ritmo musical tão grande, rico culturalmente, era menosprezado pela sociedade norte-americana. Mas isso estava prestes a mudar, e curiosamente um homem branco norte-americano seria um difusor do blues no mercado fonográfico da época. Em 1912, W.C. Rand, um regente de bandas, produziu The Memphis Blues, a primeira canção de blues a ser publicada. Em 1920, ocorreu o primeiro registro de um blues, com a gravação de Crazy Blues por Mamie Smith. Por volta de 1945, o que corresponde ao período pós-Segunda Guerra Mundial, começam a acontecer migrações dos negros do sul para o norte, principalmente em direção às cidades de Chicago e Nova York. O deslocamento era feito de trem, e os trilhos passaram a fazer parte do contexto das canções dos bluesmans. A partir desse momento, o negro vê a oportunidade de ascender socialmente e financeiramente, vivendo em cidades com melhores condições de trabalho e menos preconceitos, já que a sua identidade cultural, exercida através do blues, estava sendo inserida nas rádios e na produção musical. Porém, com isso iniciou-se o processo de descaracterização do que era o blues em sua origem.
Negros de classe média, para entrar no mercado da música imposto pelos produtores, em sua grande maioria brancos, se viram obrigados a aceitar a inserção de outros instrumentos no blues, tais como guitarras elétricas e saxofones, para terem o seu trabalho gravado e tocado nas rádios. O estilo melancólico do ritmo deu lugar a uma música com batidas um pouco mais rápidas e dançantes, feita principalmente para um público branco. Indo além disso, com o tempo surgiram cantores brancos que cantavam o blues. Os bluesmans mais antigos criticavam a nova roupagem do blues que estava sendo feita. As canções eram outras, atendiam a outro tipo de público e até mesmo alguns dos negros que a cantavam já eram outros. O bebop, por exemplo, uma das ramificações do blues na época, era cantado por negros de classe média que tinham aspirações da cultura branca. Já frequentavam as universidades norte-americanas e trouxeram até mensagens mais intelectualizadas para as canções. Nota-se então que o blues passou a ser reconhecido, ouvido e mostrado não da maneira como os bluesmans desejavam, mas tornou-se instrumento da cultura dominante. Cosgrove define a cultura dominante como aquela que estabelece poder sobre os outros, e que esse poder é exercido através do controle dos meios de vida, tais como a terra, o capital, as matérias-primas e a força de trabalho. O que aconteceu com o blues foi que um dos poucos movimentos de resistência dos escravos foi apropriado e modificado, de tal maneira pelo homem branco que já não importava mais se o que estava sendo cantado era o sentimento do negro excluído e oprimido na sociedade. Assim, apropria-se do ritmo, mas não da sua essência, do seu significado na paisagem, seja essa paisagem as lavouras de algodão, ou dos simbolismos e referências às ferrovias norte-americanas, às junk houses ou até mesmo ao sofrimento de cada escravo no sul dos Estados Unidos. O que causa espanto é o fato de que esse conjunto de símbolos por trás do ritmo não ser mostrado leva a crer na continuidade do não reconhecimento do negro na sociedade norte-americana. Define-se a sua música como sendo útil, mas as suas ideias nem tanto. Não quer dizer que grandes artistas negros não fizeram sucesso com o blues, muito pelo contrário, fizeram, tais como Robert Johnson, Muddy Waters ou Howlin' Wolf. Mas as extensões do blues no mercado vigente alimentaram outras referências, que transmitiam outro tipo de mensagem, algo mais aceitável para um público jovem, que geralmente não correspondia ao sofrimento do negro. Existe uma questão de estabelecimento das funções da cultura que pode ser analisada pela geografia sobre o blues. Garantir a inserção de um estilo musical negro no mercado fonográfico não deu valor à cultura afro-americana de fato, ou seja, as marcas sonoras do blues, criadas originalmente pelo ritmo, não foram escutadas em sua essência. O blues se espalhou no tempo e no espaço da história dos Estados Unidos, mas não resolveu o problema que era cantado nas primeiras composições: o negro excluído. Várias são as cidades ainda hoje que em sua maioria são classificadas no país como sendo de apenas negros. As segregações se perpetuaram na paisagem, mas a marca sonora do blues se modificou, se atualizou para atender o mercado fonográfico norte-americano. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, curta e compartilhe.